Bom dia, queridos amigos que me acompanham neste Diário de um Consultor de Empresas. Estamos iniciando a edição desta quinta-feira, dia 15 de fevereiro de 2024, e o papo hoje é sobre depressão. Todos depressivos, ou quase? De repente, não mais que de repente, o Brasil virou um país de depressivos. Segundo a OMS, Organização Mundial de Saúde, não figura na primeira posição do ranking dos países, porém ocupa a terceira. 5,8% dos brasileiros sofrem de depressão, muito próximo dos Estados Unidos, com 5,8% da população americana. Porém, em termos de ansiedade, segundo a mesma OMS, já ostentamos a liderança absoluta. 9,3% ou 18 milhões de brasileiros padecem de ansiedade. E nos últimos anos, essa ansiedade só fez crescer. Falando ao jornal Valor, meses atrás, suplemento eu, fim de semana, o vice-presidente da ABR-FATA, Associação Brasileira de Familiares e Portadores de Transtornos Afetivos, a Neila Campos disse o seguinte, aspas, percebemos no relato das pessoas um discurso de luto, de isolamento social, de falta de controle familiar, de bate-papo do dia a dia, a troca do cafezinho, do abraço. A pandemia acelerou um processo de evidenciar preocupação com os transtornos mentais no mundo contemporâneo e que a Organização Mundial de Saúde já vinha sinalizando, fecha aspas. Segundo a matéria especial de valor assinada pela Marta San Juan França, os principais sinais que devem ser relacionados a uma possível depressão, não necessariamente pela ordem, são os seguintes. Vamos lá, é um monte. Humor deprimido, irritabilidade, ansiedade e angústia, desânimo ou cansaço elevado, diminuição ou incapacidade de sentir alegria e prazer em atividades sempre consideradas como agradáveis, desinteresse, falta de motivação e indiferença, sentimentos de medo, insegurança, desesperança, desamparo e vazio, sentimento de culpa, de falta de sentido na vida, inutilidade, fracasso, pensamentos de morte, dificuldade de raciocínio, concentração e esquecimento, diminuição da libido. Na pesquisa digital referente ao ano de 2021, que foi divulgada pelo Ministério da Saúde do Brasil, registra-se pela primeira vez dados sobre a depressão no país. E são mais que alertadores e preocupantes. Aspas. 11,3% dos brasileiros disseram ter recebido diagnóstico médico de depressão no ano anterior, 2020, em números absolutos, 23 milhões de pessoas. Segundo alguns analistas, a leitura desses dados comporta duas interpretações ou entendimentos. O menos preocupante é que, de certa forma, sempre foi mais ou menos assim, e que agora fica mais evidente porque se fala mais e mais livremente sobre o tema. Porém, a mais preocupante diz que o sofrimento prolongado e as perdas decorrentes da pandemia podem ter gerado um aumento de intensidade na ansiedade, insônia, medo, depressão. Algumas celebridades, artistas populares, volta e meia dão seus depoimentos falando serem vítimas da depressão, como Marcos Nanini. Ele disse o seguinte, eu tenho uma depressão que vai e volta e desta vez foi profunda. Via a TV e ficava arrasado com o número de pessoas morrendo. Nas imagens dos lugares, que frequentava quase todos fechados, teatros, cinemas, restaurantes, bares, a falta de convívio com o pessoal da cultura foi um baque. O depoimento do Nanini. É isso, amigos. Na grande matéria de valor sobre o tema, ao menos uma conclusão mais positiva que é a seguinte, aspas. A pandemia finalmente mostrou que a saúde mental deve ser uma das principais prioridades da saúde pública. Fecha aspas. Vivemos finalmente num mundo onde o grande capital, o único capital é o conhecimento. E com a saúde mental debilitada ou em condições precárias, o capital único e exclusivo de profissionais, empresários, trabalhadores modernos, o conhecimento fica sensivelmente abalado. E você? O que você acha disso tudo? Bom dia e até amanhã.